jornal O Maringá e o portal omaringá.com.br estão realizando entrevistas com os possíveis candidatos à Prefeitura de Maringá. Vários nomes já estão sendo colocados, alguns estão sendo trabalhados ainda, mas que podem aparecer a qualquer momento. E entre os nomes que o seu próprio partido está indicando, está a vereadora professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia é vereadora do PDT e é também presidente do PDT em Maringá, e o partido está pedindo que Ana Lúcia seja a candidata à prefeitura. É isso mesmo? É isso mesmo, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns ao belíssimo trabalho, né, que o grupo vem fazendo, que o Maringá está aí firme, inclusive com o jornal impresso, né? O que é muito legal, especialmente para a minha geração, né? Que a gente gosta muito. O cheirinho da tinta, né? Do cheiro da tinta, do livro de verdade, enfim. É isso mesmo, né? O Diretório Municipal, na verdade, a pré-candidatura, ela é aberta a todos os filiados, né? Então, o nosso partido abriu uma espécie de inscrição, né, para todos os nossos filiados, aqueles que quiserem já colocar o seu nome à disposição do partido, para vereadores, vereadoras e para prefeito também. E inclusive eu preenchi minha ficha, estou pré-candidata a prefeita e com o apoio do diretório, né? O diretório realmente nesse momento a gente está trabalhando com a possibilidade da candidatura própria. Então, vamos lá, estamos aí na luta. Muito bem. E já temos um programa de trabalho para o caso de disputar realmente a prefeitura? Bem, na verdade eu venho, né, de um programa de luta, né, Luiz, por um tipo de cidade, né? Na verdade, venho trabalhando com a questão da cidade, com a política urbana, com o desenvolvimento, que supõe não apenas o desenvolvimento urbano, mas o desenvolvimento de todos os setores aí, seja mobilidade, saneamento, habitação, que é super importante, mas tudo isso vinculado às políticas sociais, né? E à educação, né, que é o meu espaço de trabalho de uma vida inteira. E então, né, nós temos sim, né, a construção de algumas linhas gerais. A gente tem percebido, para que o nosso ouvinte acompanhe melhor, a professora Ana Lúcia, ela foi disparadamente o vereador que mais realizou audiências públicas aqui em Maringá. Vários assuntos foram discutidos com o povo. Quer dizer, essa é uma tendência do seu trabalho, no caso, ouvir a população. Não, sem dúvida. Porque depois da Constituição de 88, a gente tem a esfera participativa, né? Eu represento hoje a população, então o poder representativo está aí, né? A população elege pessoas, mas para além disso, a população tem que ser chamada para cumprir a democracia participativa, inclusive para ampliar a democracia, que é, né, esse valor pelo qual todos nós lutamos tanto e queremos ver cada vez mais fortalecida. Agora, então, o que eu fiz, né? Tem grandes temas super importantes que eu fui sim chamando técnicos, especialistas, representantes da população para a gente discutir, né? Um deles, por exemplo, que tem a ver com alguma coisa que certamente o PDT na disputa para a prefeitura vai colocar em evidência, é a questão da tarifa zero. Pois é, o transporte público em Maringá, sempre os prefeitos, os últimos prefeitos pelo menos, têm tido uma briga muito grande, e é um assunto que em outros municípios já se estão buscando soluções muito favoráveis ao público, né? Não, sim, primeiro que o transporte individual é insustentável, né? Então, o veículo, né, o automóvel, que além de ser altamente poluidor, ele ocupa muito espaço. São quantas toneladas de ferro para carregar um corpo de 90 a 100 quilos? Não, e o que precisa de estrutura, né? O que se constrói de rodovias, e o tanto que tem que consertar ruas e tudo mais por causa do transporte individual. A política nacional já diz, né? É prioritariamente o transporte coletivo sobre o individual, né? Que os investimentos federais, inclusive, vão colocar recursos. E
para que o transporte coletivo fique interessante e atraia a população, tem que ser bom, porque ninguém vai deixar de usar um transporte coletivo a custo baixo ou tarifa zero, inclusive, com qualidade, com opção de horários, com conforto para manter um carro ou para usar o seu carro todos os dias, cada vez em congestionamentos maiores. Então, o que a gente precisa é isso. O poder municipal tem que colocar como bandeira mesmo e defender, ir atrás de recursos para implantar a tarifa zero. E em Maringá, inclusive, olha, nós precisamos imediatamente corrigir o contrato péssimo que foi assinado pelo então prefeito Silvio Barros com a TCCC. Por quê? Porque é um contrato que não atende de fato ao objetivo de ampliar o serviço público de transporte de passageiros. É caro, não tem horário suficiente, é desconfortável, no horário de pico todo mundo vai, né, muito apertado. Então, quer dizer, nós precisamos rever esse contrato, né? Preciso rever, negociar com a empresa, inclusive porque a própria prefeitura, o poder público municipal tem repassado recursos todos os anos para garantir o lucro que a empresa tem que ter. Então a empresa reclama o lucro que está inscrito lá, um direito dela, escrito no contrato, e a prefeitura acaba pagando, sei lá, cerca de 40 milhões só no ano passado, a título de nada. A TCC pega esse dinheiro limpo, mas de fato não utiliza isso em serviço. Então, que a gente transforme os recursos que a prefeitura já tem que ressarcir a empresa em passe livre, em tarifa zero para o conjunto da população. Não é nem passe livre, é tarifa zero mesmo, né, para todos os usuários que precisarem. Ana, um dos assuntos que a gente tem comentado aqui com praticamente todos os candidatos que a gente tem entrevistado, os pré-candidatos, né? É sobre a questão do relacionamento do prefeito de Maringá, do que for prefeito de Maringá, seja quem for, com os municípios da região. Nós temos aqui Sarandi dentro de Maringá, está trabalhando aqui dentro de Maringá, Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, e até municípios mais distantes, né? Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, e isso demanda assim, um certo relacionamento de Maringá com essas cidades, né? Uhum. Você tem algum plano em termos de região? Bom, para a gente hoje tem uma facilidade de implantar, inclusive a governança interfederativa, que reúne o conjunto dos municípios, porque o governo estadual acabou de aprovar não, já faz um ano que está aprovado, o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o plano metropolitano. Ou seja, nós temos hoje o município de Maringá sozinho não poderia fazer nenhuma relação com os demais municípios, mas o Estado fez. Os prefeitos, até agora, não colocaram isso em prática. Então, nós temos uma facilidade hoje, que é construir essa agência de governança interfederativa, juntando todos os municípios da região metropolitana, e isso é absolutamente necessário. Por quê? Porque é o que você falou, só a chamada mobilidade pendular, que é a saída das pessoas para vir trabalhar ou estudar em Maringá, é gigante na nossa região. Nós temos, e foi o próprio diagnóstico do PDUI que mostrou, a gente tem quase 90 mil pessoas que vêm para Maringá todos os dias e voltam para suas casas no final da tarde, início da noite, porque ela busca aqui o emprego que está concentrado aqui, que também é um projeto regional que a gente tem que fazer. Se tem uma empresa que quer vir para Maringá para instalar a sua plataforma industrial de repente, e ela sentar com essa agência de governança regional e for oferecido a ela, sei lá, um atrativo para ela se instalar lá em Mandaguaçu. Sabe, e esse tipo de negociação a gente faz nessa mesa. E é importante isso porque, né, Maringá acaba concentrando 85%
de toda a riqueza regional, porque por causa disso, porque as empresas que vêm se instalar acabam se instalando aqui, até porque tem essa coisa da guerra fiscal, tem esse bairrismo, essa coisa que cada município tenta puxar para si, mas quem é maior se sai melhor, e Maringá consegue então atrair todos os investimentos. Está na hora da gente desmontar esse processo, começar a discutir, sim, investimento nos demais municípios também, até porque a gente concentra a riqueza, concentra, portanto, os empregos, mas as pessoas não conseguem morar aqui, talvez não queiram morar aqui. As pessoas que estão morando a vida inteira lá na sua cidade aqui da região, olha, quer continuar lá, mas lá não tem emprego, lá não tem, muitas vezes, sequer a escola que o menino precisa. Tem gente que vem para cá até no ensino médio já. Então a gente precisa urgentemente, sim, mas é botar para valer aquilo que o planejamento estadual já fez. Está parado, ninguém se move para fazer existir a governabilidade desse território metropolitano, que é uma realidade, Luiz, que está aí, que existe. Nós temos questões de saneamento que podem ser tratadas, além da mobilidade. Temos o próprio uso do solo, porque, por exemplo, um município faz no seu terreno uma área industrial, aqui no limite com outro município. O outro município vai lá e instala uma área residencial. Poxa vida, será que as pessoas do lado de lá, dos nossos vizinhos, não vão sofrer muito com a poluição, por exemplo, com o eventual cheiro daquela atividade industrial? Por quê? Porque ela não mora numa área industrial lá no município dela, ela mora numa residencial, numa residência, mas ela vai sofrer as consequências da vizinhança do lado de lá, e às vezes é só um limite aqui, um limite no seco, às vezes não tem nem um riacho, um córrego para separar. Então é preciso urgentemente, sabe, a gente fazer valer, botar, tirar do papel esse plano metropolitano que até agora é só papel na gaveta. Nem o governo do estado e nem dos municípios está se mexendo para fazer alguma coisa. E o povo nem sabe que existe. E o povo nem toma conhecimento. Por quê? Porque esses atores que deveriam falar sobre isso não falam. E numa cidade como Maringá, em que a gente quer preservar, nós somos uma das cidades árvore do mundo, se busca preservar, assim, essa identidade de cidade verde. Nós temos uma falta de umidade no ar terrível, e as árvores só contribuem para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, assim, Maringá fez uma opção, faz parte da sua história de implantação. É uma característica da cidade. A árvore faz parte da nossa história. Houve alguns problemas na implantação dessa arborização, que foi, por exemplo, a escolha de uma única espécie. A sibipiruna, primeiro, não é uma espécie adequada, e em segundo lugar, está em praticamente toda a cidade. Então, duas coisas disso. Tem um plano de manejo de arborização. Foi resultado de um estudo feito por diversos órgãos, incluindo universidades e profissionais técnicos. Então, o plano de arborização de Maringá é fantástico, um estudo que, na verdade, tem várias espécies em cada uma das regiões da cidade, a depender dos estudos que foram feitos. Então, é preciso, aos poucos, a gente ir substituindo essas árvores antigas por essas árvores adequadas que estão no plano de manejo que já está feito e está também em alguma gaveta. Muito bem, essa é uma coisa. A outra, essa arborização que compõe nossa identidade, o casamento é terrível com a fiação aérea. Então, nós temos todo o posteamento, não só para energia elétrica, mas com toda aquela chamada lógica, internet, telefonia, está tudo lá de pendurado. E hoje agravado até a hora do vento. Exatamente. Muito agravado, porque inclusive a gente tem centenas de operadoras de internet que, quando você precisa aqui de uma instalação qualquer, de repente não tem um fio que aquela tua operadora, para chegar aqui, a empresa vai lá e puxa mais um fio naquele emaranhado de fios, e o dia inteiro a gente vê gente pendurada pelos postes puxando mais fio, e aquele monte de fiação já obsoleta que não está mais ligada, não existe mais telepar, não existe mais
Tinha, ainda existe, mas um monte aí de telefonias, delas, né? Principalmente a Telepar, que começou, né, todo esse processo. Tá lá, elas já foram embora, deixaram de existir, mas a fiação está aí de pendurada. Além de esteticamente ser terrível, é isso. A hora que acontece, né, uma tempestade, elas infelizmente são cada vez e serão cada vez mais comuns, né, os nossos postes caem, a fiação vem abaixo, ficamos sem energia por dias, o açougueiro sofre, a dona de casa sofre, os comerciantes pequenos, médios, grandes, todo mundo sofre com a falta de energia e com o perigo, inclusive, que significa isso tudo. E aí eu construí um projeto de lei que deve entrar logo, né, na nossa pauta lá da Câmara. E fiz para isso uma audiência pública com os técnicos falando a respeito, mostrando a viabilidade. Por quê? O meu projeto constrói as diretrizes para a gente fazer a transição desse processo aéreo para o subterrâneo. Em algum momento tem que começar. Vai ter que fazer, tem que começar, é gradual. As pessoas falam que é caro e a Lua é caro também. Nós fomos à Lua, construir Itaipu é caro para burro. Construímos a Itaipu. A engenharia hoje produz obras extraordinárias. Tudo caro. Rebaixar a fiação é possível. A Copel tem que ser parceira nesse processo e eu tenho um caminho para a gente, inclusive, negociar para isso, sabe? É importante fazer isso. Começar isso e fazer, sim, de Maringá uma cidade em que, a começar do centro para as demais áreas, a gente tem que ir rebaixando toda a nossa fiação. Correto. Mas tá joia. Nós temos muito assunto ainda para conversar com a professora, que possivelmente seja candidata a prefeita do PDT, mas o nosso tempo também é exíguo, né? Ana, nós te deixamos bem à disposição, bem à vontade para complementar as suas ideias ou se despedir do público. Tá certo, eu agradeço muito essa oportunidade, porque falar sobre a nossa cidade e quais são as ações necessárias, as políticas necessárias, os investimentos, para que todos vivam bem, né, para que todos tenhamos uma vida boa, é algo que me atrai muito, eu gosto, e eu sei que eu estudei uma vida inteira, eu tenho, né, condições de contribuir muito para melhorar a vida do nosso povo. Obrigada. Nós que agradecemos.